Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler daqui a pouquinho o versículo 8. E depois vamos lá para um profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 9. Então você pode deixar esses dois textos marcados, e daqui a pouco nós prosseguiremos para a leitura. Nessa noite nós vamos falar sobre a melhor notícia de todos os tempos. A melhor notícia de todos os tempos. Receber boas notícias é sempre muito bom. Agora, tem alguns momentos da nossa vida e da nossa história onde é melhor ainda. Nós precisamos receber boas notícias. Este é um tempo como esse, né? Como esse que eu disse. Nós precisamos receber boas notícias. Depois de um ano 2020 tão difícil, passamos por uma pandemia global que já de acordo com estudiosos, o evento global mais significativo desde a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas estão chegando já próximos da segunda centena de mortos só no Brasil. Milhões de infectados no mundo. E estamos chegando ao final do ano, e aí agora temos os testes, as primeiras vacinações, e algumas pessoas encaram a vacina como essa boa notícia que a gente estava esperando e precisamos de uma boa notícia, precisamos nos ver fora desse momento caótico, um momento difícil, um momento que nos aflige, um momento que traz temor, um momento que revela inseguranças, um momento em que conluios políticos e financeiros se aproveitam dessa instabilidade para se perpetuarem no poder ou para aplicarem verdadeiros golpes na população. É um tempo difícil e nós precisamos de uma boa notícia. Qual foi a melhor notícia que você já recebeu na sua vida? Eu gostaria de falar sobre uma história que é bastante interessante e ela reflete um pouco deste sentimento que vem no coração quando a gente está numa situação terrível e recebe uma boa notícia. Em 1945, no mês de maio, um grande navio porta-aviões estava próximo a algumas ilhas do Japão, um navio americano, na Segunda Guerra Mundial. E dois pilotos kamikazes, pilotos suicidas japoneses, foram com seus aviões em direção a este grande navio. E colidiram ali com aquele navio cheio de pessoas. E houve muitas explosões, mais de 360 mortos, 250 feridos graves. A gente tem até uma imagem desse dia. E neste lugar estava um jovem chamado Jorge Mendoza. Ele era um marinheiro de primeira classe, bem simples, e com a graça de Deus ele não foi afetado pelas explosões, mas logo ele começou a ajudar os feridos e a retirar os corpos dos seus amigos, parceiros que haviam sido mortos naquele ataque. E ele conta mais tarde, em algumas entrevistas, que essas cenas, as cenas daquelas pessoas mortas, queimadas, severamente queimadas, partes de corpos que você não sabia nem, que a pessoa não sabia dizer nem de onde tinha vindo, que essas imagens ficaram na sua mente, na sua cabeça, até o fim da sua vida. E cada dia que ele passava nesse lugar, cada dia que ele passava em solo japonês, que era onde ele estava lutando ali, ele falava: será que é hoje que eu vou morrer? Será que hoje é o último dia? Será que vai ser hoje? Será que esse é o meu último café da manhã? Eu não sei se você já se pegou assim durante esse tempo de pandemia. Tem a Covid, e um amigo meu diz que existe também uma outra doença chamada psicovid, que é quando você acha que pegou.
né? Isso acontece muito. Você fica com uma dor de cabeça, já fala assim, meu Deus, onde que eu fui? Com quem que eu estava? Eu acho que eu estou sentindo uma dor no corpo. E no final de contas era só uma dor de cabeça. Muitos já tiveram Covid e mais ainda tiveram psicovides. Eu tive várias psicovides. Mas ele ficava então com esse sentimento, será que é hoje que eu vou morrer? Será que esse é o meu último dia? E depois, então, ele foi mandado de volta para os Estados Unidos, para um tempo de licença, onde ele ficaria alguns meses, e depois, então, regressaria ao Japão. Ele estava na última semana da sua licença, e foi para Nova York, porque o seu voo sairia de lá, né, para levá-lo de volta para a guerra. Mas na última tarde que ele teve livre, ele convidou uma jovem para ir ao cinema com ele. Aproveitar o meu último dia aqui nos Estados Unidos, porque eu vou ter que voltar para a guerra, e eu não queria, e voltam aquelas inseguranças, aquelas imagens e tal, deixa eu tentar aproveitar a vida. Ele chamou uma jovem para ir com ele ao cinema. E eles se sentaram lá junto com todas as pessoas, e o filme começou. De repente, as luzes do cinema se acenderam todas e o filme foi cortado. E uma voz se ouviu dentro do cinema. Senhoras e senhores, o Japão se rendeu, a guerra acabou. Nesse momento todos se levantaram, rindo, aplaudindo, alguns chorando, porque com certeza tinham familiares, amigos, irmãos, pais, irmãs que estavam na guerra e aquela tensão do país estar em guerra, de poder ser atacado a qualquer momento, havia acabado. E o marinheiro George Mendoza estava nesse lugar, e ele se levantou com aquela jovem, e foram para a rua. E quando eles chegaram na rua, as notícias estavam sendo dadas em todos os lugares, estava todo mundo correndo para a rua, festejando, a guerra acabou, a guerra acabou. Pessoas balançando lenços brancos das janelas dos seus apartamentos e tal, e alguns até dizendo assim, mas o que está acontecendo, que barulheira é essa lá fora? Será que, estão dizendo que a guerra acabou, será que é isso mesmo? Alguns ainda céticos. Uma dessas céticas era uma jovem chamada Greta Zimmermann, uma auxiliar de dentista. Ela estava trajada com a sua roupa, né, branca, auxiliar de dentista, e ela desceu para a rua e ficou alguns minutos olhando as pessoas festejando, as pessoas se abraçando, estranhos. Há retratos de filas quilométricas quase, né, de gente nos telefones públicos para as pessoas ligarem para suas famílias. E na fila os desconhecidos se abraçavam. Havia muitas rodinhas de oração, pessoas dando as mãos e agradecendo a Deus porque a guerra havia acabado. Aquele clima de festa. E aí então aquele marinheiro George Mendoza estava lá feliz, porque agora ele não precisava mais voltar para o Japão, ele não precisava mais voltar para a guerra. Graças a Deus eu vou ficar aqui, eu vou poder casar, eu vou poder construir família, eu vou ter um futuro, a minha vida não está mais em risco, que bom! E ele estava tão feliz que ele esbarrou com a Greta Zimmermann, que era aquela assistente de dentista. E aí nós temos então essa foto, essa é a história por trás da foto. Com certeza você já viu essa foto, é uma foto icônica, que representa essa efusividade, essa alegria que tomou conta de todo mundo, e eles nem se conheciam, e ele pegou, virou e abraçou ela, e deu um beijo, e ele nem estava pensando no que estava fazendo. Essa história é até mais interessante, porque, na verdade, a moça que estava com ele no cinema, era essa aqui, que está ao lado. E eles se conheciam, eles eram apenas amigos na época, né? Mas depois eles se casaram, tiveram vários filhos. E aí nas entrevistas ela disse assim, eu nem fiquei com ciúme porque ele era um amigo só, né? Eu não sabia que eu ia me casar com ele. Talvez se eu já estivesse noiva dele eu ficaria com ciúme. Mas naquele momento estava todo mundo se abraçando, se beijando. E porque a felicidade era muito grande, nós recebemos uma boa notícia. A guerra acabou. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Cerca de 1950 anos atrás. Estamos na terra de Israel. E a situação na terra de Israel não era muito melhor do que a situação da Segunda Guerra Mundial. A terra de Israel estava debaixo do domínio romano.
E o povo de Israel, você tem que entender, que teve a sua identidade marcada pelo ato libertador de Deus que os tirou do Egito. Então, é importante, é uma marca distintiva da nação de Israel, o fato de que a nação estava debaixo de domínio egípcio, a nação era escrava, aí Deus vai e os liberta da escravidão. Então, isso é um fator muito importante da identidade do povo de Israel, a libertação do cativeiro egípcio. Só que ao longo da história, depois dessa libertação e que eles ocuparam a terra de Canaã, houve momentos em que eles se afastaram de Deus. O reino do norte foi exterminado. O reino do sul, que é o reino de Judá, foi levado para o cativeiro babilônico novamente. Depois, o cativeiro assírio. Veja só que difícil era para aquele povo agora, depois de ter sido libertado do cativeiro novamente, ter ido para a terra de Israel, agora novamente estavam cativos, agora na sua própria terra, cativos do Império Romano. A moral do povo lá embaixo, escravos dentro da nossa própria terra. Era uma situação política complicada. Além disso, eles estavam então debaixo do governo de César Augusto, que era o imperador romano da época. Haviam várias autoridades naquela época. Havia também o rei, que era o rei de Israel, do território de Israel, né, da Idumeia, da Judéia, Samaria e da Galileia naquela época. E de uma outra região mais ao norte, que depois ficou conhecida como Tetrarquia de Filipe. Mas havia um rei sobre o povo de Israel, um rei ilegítimo, que era idumeu, não era nem judeu, um rei tirano, genocida, um rei louco, absolutamente megalomaníaco, sedento de poder, assassino de gente da própria família. Era este que era o rei de Israel, era ele que estava assentado naquele trono que era chamado trono de Davi. Para você ter uma ideia de como Herodes era um lunático, um louco, fanático, ele tinha vários problemas de saúde, muitas vezes ele ficou próximo da morte. E uma dessas vezes, quando ele estava já prestes a morrer, sabendo que ele era um rei odiado por todos, ele disse: no dia em que eu morrer, ninguém vai lamentar a minha morte. Então já sei o que eu vou fazer. E aí ele deu um decreto para reunir 100 dos homens mais ilustres de Israel, para que eles fossem para Samaria, e ali em Samaria fossem todos decapitados. Para que pelo menos houvesse algum choro naquele dia da morte dele. Como que um cara pode ser tão louco assim? Já que ninguém vai chorar a minha morte, então eu vou matar 100 pessoas, dos mais nobres, para que as pessoas chorem no dia da minha morte. Um louco. Este era o rei que estava reinando sobre Israel quando Jesus nasceu. Religião. Vamos falar sobre a religião de Israel naquele tempo. A religião estava quase que completamente comprometida pela corrupção. A classe religiosa estava praticamente entregue à corrupção. Os judeus haviam se dividido em alguns partidos. Haviam os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes. E cada um deles achava que a coisa tinha que ser de um jeito. E os saduceus eram aqueles aristocratas da religião. Eram aqueles que dominavam no templo. E Herodes, para ganhar o favor destes grandes religiosos, faz o seguinte: o religioso, ele ama o templo. E então ele fala: eu vou reconstruir o templo, vou reformar o templo, e vou ampliar o templo. E assim ele ganhou o favor daqueles religiosos que estavam ao redor do templo, né, que tinham a sua vida ao redor do templo. Então, a classe religiosa estava toda envolvida em corrupção. Quando Jesus chega para limpar o templo, ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Essa era a situação quando Jesus nasceu. Era uma situação terrível, as pessoas estavam desesperadas por uma boa notícia. E essa boa notícia veio. E essa boa notícia não foi boa notícia só para eles, mas é boa notícia para nós.
E Lucas vai dizer para nós como é que essa boa notícia chegou. Então vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 8. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vocês: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram a todos os que lhe havia sido dito sobre o menino. Todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava estas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Que boa notícia! Os pastores estavam, assim como George Mendonça estava naquele dia em que ele soube que a guerra tinha acabado. Estava alegre, efusivo. Eles estavam nos montes e receberam aquela visão gloriosa, dizendo: hoje nasceu o rei que vai se assentar no trono de Davi. Hoje nasceu o Salvador. E eles bradaram, eles ficaram felizes e saíram correndo. Ao sair correndo para contar essas notícias, eles estavam cumprindo uma profecia que nem eles conheciam, talvez. A profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 52, versículo 7, o profeta Isaías diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são esses pés, aquelas pessoas que vêm correndo lá de longe, trazendo boas notícias. E qual era essa boa notícia que essas pessoas estavam trazendo? O versículo 8 do capítulo 52 diz: o Senhor voltou a Sião, o Senhor está presente entre nós. Glória a Deus por isso. Essa era a notícia que os pastores estavam trazendo. Não era só que um menino havia nascido, era que Deus estava novamente presente entre eles, que a salvação havia chegado. É claro que ainda demoraria mais de 30 anos até que essa salvação fosse manifestada ao mundo e que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse, completando a sua obra. Mas naquele momento, a esperança nasceu. E muitas vezes a esperança, ela é inexplicável. A esperança para estes pastores, o sinal que eles receberam é que eles encontrariam um menino envolto em panos. Que sinal! Que sinal mais simples, que sinal mais humilde, mais inofensivo. O que é que será que este bebê pode fazer a Herodes? O que é que este bebê pode fazer para revolucionar toda a situação em que nós nos encontramos? Mas este era o sinal, e eles estavam diante do Salvador. Veja bem, esta boa notícia, ela é de salvação para nós também. Ela é boa notícia para nós, por quê? Porque é o resumo do Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia do Evangelho? Que Deus nos ama e que nós estávamos afastados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou muito e enviou o seu Filho para morrer por nós e nos perdoar dos pecados, para que nós pudéssemos novamente ter vida e vida com abundância e viver com o Senhor por toda a eternidade. Esta é a boa notícia do Evangelho. E o fato de que Jesus nasceu é importante para nós hoje por causa disso, porque o Senhor Jesus continua vivo.
O Senhor Jesus continua sendo a resposta e a boa notícia que nós precisamos. O Senhor Jesus é para nós o descanso das nossas almas nesse tempo difícil. E o profeta Isaías foi um dos profetas que mais falou no Antigo Testamento sobre o Messias. Ele é tido como o profeta evangelista e o seu livro como o quinto evangelho. E ele fala para nós, no capítulo 9, algumas coisas sobre este que havia nascido. Quem é Jesus para nós? Por que ele é a boa notícia? Dos versículos 6 a 7, no capítulo 9, Isaías fala quem será o Messias. Quais são os títulos que ele terá? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Todos estes títulos relacionados ao nome da criança deixa claro que Jesus haveria de exceder a todos os reis que já haviam existido, porque ele é o Messias. E no versículo 1 a 4, no começo do capítulo, Isaías fala daquilo que seria o ministério do Messias. O que esse Jesus vai fazer? Ele não vinha para mudar a história dos judeus, mas ele vinha mudar a história de todo o mundo. É isso que os anjos anunciam, que as boas novas são de paz para todo o mundo, para todos nós, em todos os tempos. E veja só, um detalhe, que os pastores, eles olham aquele anjo que trouxe a notícia, eles ficaram assustados com aquela visão daquele anjo, mas de repente eles olham e veem muitos outros anjos. Um coral celestial, uma legião de anjos cantando e adorando a Jesus. O que nós precisamos nesses dias, meus irmãos, é que Deus abra os nossos olhos para que nós vejamos Jesus como Ele realmente é, como Ele é adorado no céu. Nós, muitas vezes, falhamos em reconhecer Jesus como Ele realmente é. As pessoas aí no mundo acham que Jesus foi um grande mestre da bondade, um grande professor, um grande sábio, uma grande personalidade, um filósofo. Mas basta que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que nós vejamos com os olhos da fé, com os olhos espirituais, qual é a posição dos anjos diante de Jesus, a posição de adoração. E nós também vamos ficar de queixo caído e adorá-lo. Então que nesses dias você possa orar: Senhor Jesus, ilumina meu coração para que eu veja Cristo como Ele realmente é, para que eu tenha uma visão de como é o Teu reino, como a Tua vontade é feita no céu, para que a Tua vontade possa ser feita também na minha vida e que o Seu reino se manifeste em mim. Foi isso que aconteceu com os pastores, mas voltando a Isaías. Então Isaías diz, quem é Jesus? Em primeiro lugar, ele diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Ele é maravilhoso conselheiro porque ele é maravilhoso em tudo. Ele é um mestre maravilhoso. Ele é um salvador maravilhoso. Ele é um amigo maravilhoso. A sua vida foi maravilhosa. O seu nascimento foi único, ímpar em toda a história. Muitas vezes, mulheres haviam tido a bênção de gerar como um milagre. Mulheres estéreis, mulheres já em idade avançada, mulheres estéreis e em idade avançada. Mas todas essas mulheres conceberam após terem uma relação com seus maridos. Foi uma geração miraculosa, mas houve um componente humano ali, né? O pai. Jesus não. Jesus, ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, colocado no ventre de Maria. Ele é inigualável. A sua geração foi maravilhosa. A sua vida foi maravilhosa, seus ensinos foram maravilhosos, os milagres que ele operou foram maravilhosos, insuperáveis. A sua morte nos seus efeitos foi maravilhosa para nós, porque nos livrou da morte eterna. A sua ressurreição foi maravilhosa, a sua ascensão aos céus foi maravilhosa, e a sua volta será maravilhosa. Ele é maravilhoso, mas o fato de que ele é um maravilhoso conselheiro, diz para nós que este Rei eterno, que é Deus, ele se coloca ao nosso lado. Eu me lembro do Paracletos, do ministério do Espírito Santo, que é consolar, aconselhar. Nosso Deus é esse Deus que se coloca ao nosso lado nos momentos difíceis da nossa vida e nos aconselha.
Quem é que você tem como conselheiro nos momentos difíceis? Quando acontece alguma coisa ruim ou alguma coisa difícil, o coração fica pesado. Para quem que você liga? Com quem que você fala? Quem te aconselha sobre o que fazer? Será que a televisão, a internet te aconselha? O Google, né, que aconselha tanta gente a fazer tanta coisa? Você busca os seus conselhos com seus amigos? Bom, nós temos um maravilhoso conselheiro. Jesus se coloca ao nosso lado e Ele fala conosco. Nós podemos consultá-lo, podemos perguntar a Ele sobre o que fazer, e Ele, através do seu Espírito Santo, nos aconselha, nos faz saber aquilo que precisamos. Ele caminha conosco. Que Deus maravilhoso é esse? Ele não é um Herodes, um tirano, Ele é um Deus amoroso, Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas mais do que isso, Ele é o Deus forte. A palavra Deus forte, o termo El Gibor, descreve Jesus como sendo o próprio Deus. Este é um título de poder, um título heróico. Ele será um Deus poderoso, Deus forte, ninguém pode resisti-lo. Mas olha só o equilíbrio que estes títulos dão para o nosso Senhor. Ele é o Deus forte. E talvez diante de um Deus forte, todo poderoso, que pode fazer qualquer coisa que quiser, pode haver temor, pode haver medo. Mas a gente não precisa ficar com medo, porque esse Deus forte, Ele é Emanuel, Ele é conselheiro, Ele está conosco, Ele é amoroso. Ele não é só Deus forte, poderoso para fazer todas as coisas, mas Ele é também o Pai da eternidade. Ele sempre existiu. Aí Isaías faz um jogo de palavras, né? Porque Jesus é o Filho, mas aquele é o Pai. Mas ele diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim, Ele é o Pai da eternidade, Ele sempre existiu, ninguém criou Jesus. Ele veio a nascer no tempo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas Ele sempre existiu. Ele é o autor de toda a criação. Veja bem, o que é que Israel esperava? O povo de Israel esperavam salvação, esperavam que houvesse talvez uma rebelião e que Deus levantasse um rei que tomasse o lugar de Herodes, e que fosse um rei como foi o rei Davi. Eles esperavam um Messias político, que livrasse Israel do poder de Roma. Mas quem é que Deus manda para salvar o seu povo? Não foi um rei, não foi um político, não foi um homem com posses, não foi um grande influenciador humano, é o próprio Deus que se põe entre nós. Por isso que essa é a boa notícia, porque eu e você não precisamos depender ou temer os poderosos. César Augusto achava que ele era o maioral, porque ele era o imperador do Império Romano de todo o mundo conhecido. Ele se achava tanto que no começo de Lucas capítulo 2, ele diz assim, naqueles dias quando César Augusto era imperador romano, ele manda que todo o mundo fosse recenseado. A ilusão de poder, que todo o mundo está aos meus pés. Este era César Augusto. Quirino era governador na Síria. Herodes era governador, era o rei de Israel. Pilatos também era uma figura de poder, mas nenhum deles se compara ao nosso Senhor Jesus. Nós temos um presidente, outras nações têm presidentes, existem líderes mundiais que às vezes parecem que estão determinando tudo sobre a nossa vida, mas o poder deles é limitado, nenhum deles é pai da eternidade, todos eles terão o seu fim, mas o nosso rei vive para sempre. Você pode descansar nas mãos do Senhor, que jamais perde o controle da história. Esta ilusão de poder que os grandes dos nossos tempos têm, não passa de ilusão. O nosso Deus é o Pai da eternidade. Ele é ilimitado. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Mas não é só isso. Isaías também diz que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Quando a seita dos essênios se formou, era um grupo de judeus que havia
renegado completamente a religião judaica e o templo. Eles disseram, não, todos se corromperam, nós vamos viver nos desertos. Então os essênios viviam nos desertos, tinham seus ritos de purificação, e eles acreditavam que quando viesse o Messias iria aparecer com chicote na mão e mão forte, e acabar com todo mundo. E quando Jesus aparece, Jesus confunde os essênios, porque Jesus aparece andando com os pecadores, perdoando pecados, tocando pessoas que eram impuras. E aí, mas espera aí, esse é o Deus forte? Sim, ele é o Deus forte, mas ele é o príncipe da paz. Jesus veio para dar paz. E é uma paz que excede todo o entendimento, não é uma paz do lado de fora, não é uma paz política, não é uma paz apenas que pode ser manifestada por aqueles que têm o reino de Deus e eles vivem em paz, não, é a paz com Deus, porque o ser humano estava em inimizade com Deus, o ser humano estava separado de Deus, e agora, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, Jesus Cristo fez a paz, nos conectou de novo ao Senhor, Ele vai no cerne do coração humano, e aí a nossa paz já não depende das circunstâncias, daquilo que acontece, se a pandemia está sob controle ou não, o que vai acontecer em 2021, como é que está a minha vida, se eu tive que adiar os meus planos, não, todas essas coisas, nós lidaremos com elas ao seu tempo, mas no meu coração, eu tenho paz, porque eu sei que Deus me ama, o Deus forte está comigo, Ele é maravilhoso, conselheiro, Ele me concede paz no meio da tormenta, Ele está comigo, esta é a paz que Jesus veio trazer, é a paz de que mesmo se aquilo que as pessoas julgam que é o pior acontecer comigo, e eu enfrentar uma situação de morte, ainda assim, Ele estará comigo, mesmo ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, mesmo se eu passar por situações difíceis, que parecem ser até uma situação de correção, até a correção de Deus é para o meu bem, então nós podemos ter paz em Jesus, mas o que é que Jesus traz? Estas são as características do Messias, mas o que ele faria? Em primeiro lugar, no versículo 1, Isaías nos diz que ele traria o triunfo da glória sobre a aflição. E isso ele fala sobre a Galileia. A Galileia é a região que fica ao norte da Judéia e norte de Samaria. Era uma região periférica. Era uma região de pessoas que não eram tidas como as melhores ou a região mais importante de Israel. Era uma região fronteiriça, uma região de muitos conflitos anteriormente, né? E uma região que era sem importância. Mas é nessa região que Jesus vai viver. Jesus nasce e vai morar em Nazaré da Galileia. Nazaré, se a Galileia já era sem importância, Nazaré era menos ainda. Nazaré era um vilarejo. Não aparece nem nos livros de história. Os historiadores mais famosos nem citavam Nazaré de tão sem importância que era. Mas Jesus faz essa inversão. Ele levanta, ele exalta aquilo que é sem importância. Galileia era terra de gente escrava, atrasada, inculta, marginalizada, mas foi ali que Jesus viveu. Maria no seu cântico diz, o Senhor dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Jesus faz isso, Jesus exalta os humildes, Jesus exalta aqueles que parecem que não são nada, aqueles que parecem que não têm importância nenhuma. Jesus vê a todos. Você não está distante de Deus, você não está num lugar onde Deus não possa te ver. Presta atenção, os anjos, no texto que nós lemos, eles apareceram para os pastores, certo? Os pastores naquela época eram a classe trabalhadora mais sem importância e impura que se tinha. Não socialmente no sentido de
dinheiro, mas até religiosamente os pastores eram impuros. Porque os pastores não podiam, no dia de sábado, deixar os rebanhos sozinhos. Então eles tinham que trabalhar no dia de sábado. E aí uma pessoa que trabalhasse no sábado, para os judeus, era uma pessoa religiosamente impura. E para quem que o anjo vai falar? Vai anunciar em primeira mão, a premiere, não é? Para os pastores, para aqueles que estavam esquecidos. Talvez, se a coisa fosse invertida, o anúncio fosse para os poderosos em primeiro lugar, e dependesse dos poderosos, os pastores iam ser os últimos a saberem, porque eles estavam lá embaixo, em último lugar. Mas Deus vira tudo de cabeça para baixo, Ele exalta os humildes, os últimos viram os primeiros. É isso que Ele faz conosco. Ele nos vê, a importância que nós temos é Ele que nos confere. Você não precisa ser o maioral, você não precisa ser o mais importante, você não precisa pleitear por autoridade, você não precisa dar carteirada, porque o seu Deus é aquele que humilha os poderosos e exalta os humildes. Amém? Outra coisa que o Messias faria, no versículo 2, o triunfo da luz sobre as trevas. Trevas falam de ignorância, cegueira, engano, pecado. Onde Jesus está, existe luz. Mas se Jesus está ausente, ali há trevas. E a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, Ele ilumina aquilo que estava oculto, aquele coração que andava em trevas, agora passa a estar em luz. E Jesus vem para fazer isso, para nos perdoar, para nos livrar da ignorância acerca de Deus, para nos reconectar novamente ao Pai, e fazer o triunfo da luz sobre as trevas. Também o triunfo da alegria sobre a tristeza, no versículo 3. Hoje as pessoas vivem entrincheiradas pela tristeza. Elas têm diversão, mas não têm alegria. Elas promovem festas e banquetes, mas o seu coração continua faminto de felicidade. E a alegria que o Senhor Jesus nos traz é a alegria de ser amado por Deus. É isso que é o Evangelho. Não é a alegria de que, se você aceitar Jesus hoje, então agora você vai ganhar um sorriso que nada vai tirar do seu rosto, e que você vai ficar automaticamente feliz e tudo na sua vida vai dar certo. Não. O Evangelho vai muito além disso. O Evangelho, uma alegria, pensa bem, uma alegria que está presente porque tudo está dando certo, não é uma alegria poderosa, não é uma alegria verdadeira. Por quê? Porque ela depende de tudo estar dando certo. Uma alegria realmente poderosa, uma alegria divina, é aquela alegria que não vai embora mesmo quando tudo parece que está perdido. É a alegria de ser amado, a alegria de ser amada. Esta é a alegria que o Senhor Jesus nos traz. Você é amado, você é amada, você é querida por Deus. O Senhor Jesus ama você. O Senhor Jesus quer salvar você. O Senhor Jesus acredita em você. Ele investe em você, Ele vem ao seu encontro. É isso o que nesse dia, 27 de dezembro de 2020, é isso que me traz alegria. Saber que o Senhor Jesus vem ao meu encontro, que eu não sei o que me aguarda no ano de 2021, mas eu sei quem me aguarda. Amém? É o Senhor Jesus, e é isso que me traz alegria. Ele também fala sobre o triunfo da libertação sobre a opressão. O Jesus do Natal foi ungido com o Espírito Santo para curar os oprimidos do diabo. Ele mesmo pregou as boas novas aos quebrantados, curando os quebrantados de coração e libertando os cativos. E em último lugar, ele traz um triunfo do reino de Deus sobre os reinos do mundo. Como nós falamos, o nosso rei é o rei eterno. E num momento como esse, onde nós achamos que a nossa vida está sendo jogada de lá para cá pela mão dos poderosos, das indústrias farmacêuticas, da mídia, de grupos, de políticos da ala A ou de políticos da ala B, quando nós achamos que nós estamos reféns de tudo isso, nós nos lembramos que o nosso rei é que verdadeiramente reina, e que haverá um dia
em que tudo será revelado, e que todos estes poderosos prestarão contas diante do nosso Deus, e que o nosso Deus não saiu do seu trono, Ele permanece ocupando este lugar de soberania. Você não precisa temer, o Senhor está conosco, o Senhor reina para sempre, amém? Eu gostaria de encerrar perguntando, será que Jesus tem lugar no seu coração hoje? Será que você precisa abrir novamente o seu coração para que o Rei Jesus entre? Para que Ele se torne este maravilhoso conselheiro na sua vida? E para que Ele te dê essa paz que excede todo o entendimento? Para que Ele ocupe o lugar de destaque no seu coração como o Deus poderoso, a quem nós buscamos quando nós precisamos de força? Será que você precisa abrir o seu coração para deixar que Ele ocupe a posição de autoridade e não você? Porque perceba uma coisa, o anjo em Lucas anuncia o nascimento de Jesus para os pastores, mas em Mateus, no Evangelho de Mateus, os magos da Pérsia veem uma estrela que não estava lá antes. Eles veem uma estrela, e quando eles veem essa estrela, eles falam, nasceu um rei. Por quê? Na mente deles, na maneira como eles viam a realidade, os astros, sol, lua, as estrelas, os planetas, representavam figuras de autoridade, reis poderosos, espíritos de grandes reis. E se aparece uma nova estrela, então na cabeça deles, nasceu um novo rei. Vamos atrás dessa estrela para saber quem é esse novo poderoso que nasceu. E por isso eles entram na terra de Israel. E vão falar com quem? Com o rei Herodes. Com o facínora, com o assassino, com o louco Herodes. Falam, Herodes, nasceu um novo rei, nós estamos aqui para vê-lo. E Herodes fala, nasceu. E onde? Aí perguntou para os universitários lá, né, para os religiosos, e onde que o Messias ia nascer, hein? Em Belém. Tá legal. Olha, magos, vocês podem ir lá, visitem o rei, e depois voltem para cá e me fala, né, como é que é, onde que ele está. Não é porque Herodes queria adorá-lo, é porque Herodes queria matá-lo. Então, veja bem, Deus anunciou o nascimento de Jesus não só para os pastores, Ele anunciou a todos, mas nem todos o receberam. Nem todos foram oferecer presentes, nem todos foram adorar a Jesus. Alguns procuraram matá-lo. E assim é hoje em dia. Quando nós falamos de Jesus, que Jesus veio para salvar e Ele pode transformar a sua vida, entregue a sua vida a Jesus, alguns ouvem essa palavra e o adoram. Alguns ofertam a sua própria vida como presente para o Senhor Jesus. Outros dizem, se eu receber esse Jesus, ele vai mandar na minha vida, e eu não quero ninguém mandando na minha vida. Eu não quero ter que fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu não quero ter que obedecer a outro. Eu sou o Senhor da minha própria vida, eu sou o Senhor do meu dinheiro, eu sou o Senhor de tudo que eu faço. Eu não quero que ninguém venha competir comigo, não. Eu sou a medida de mim mesmo, né? Eu sou o capitão do meu barco. E aí acabam por perder a chance de viver a verdadeira salvação. Quem é você hoje? Você é como os pastores que correram para adorar Jesus, como os magos que mesmo sem conhecer o Deus eterno, receberam essa revelação e foram levar presentes para Jesus? Ou será que o seu coração está fechado? Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu estava orando aqui antes de começar o culto, eu falei para o Senhor Jesus, falei, Deus, eu não quero me esquecer do Senhor, eu não quero fechar o meu coração para aquilo que o Senhor deseja fazer, eu quero que o Senhor continue sendo sempre o meu Senhor, sempre. Temos falado tanto de vacina, né? Muitos de nós estamos vacinados contra o Evangelho. Ouvimos essa mensagem tantas vezes que
o amor de Deus já não surte tanto efeito quando nós ouvimos falar sobre Jesus. Parece algo tão distante, algo que eu já vivi no passado, mas é tempo de você abrir o seu coração novamente para Ele. Ele se faz presente aqui, em 2020, nesse lugar, para te trazer nova vida, para te dar um novo ano, para te dar um novo ânimo, para curar o seu coração, para te dar uma nova esperança, para sarar seu casamento, para tocar sua família. Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele alcança todos nós. Não importa se você é uma pessoa que se acha importante ou não, Ele oferece o seu amor a todos. Essa noite eu quero que você faça essa reflexão. Será que há lugar no seu coração para Jesus? Quando Jesus chegou em Belém, não havia lugar para Ele nascer. Ele nasceu numa estrebaria. As pessoas estavam preocupadas com outras coisas, estavam agitadas, pensando nas suas próprias vidas. E muitas vezes a gente fala sobre Jesus e as pessoas estão preocupadas com outras coisas, e não há lugar para Jesus. Mas eu quero te convidar neste período de Natal ainda, né? O dia do Natal passou, mas ainda estamos no período do Natal. Você abra o seu coração para que Jesus possa renascer aí, fazer morada, para que você possa receber essa boa notícia de que Ele é tudo que você precisa. Ele é Deus poderoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Eu quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco. E o Teu Espírito está falando a muitos corações aqui. Muitas pessoas que estão ouvindo pela internet estão conectadas no que o Senhor está dizendo. É tempo de abrirmos o nosso coração mais uma vez. É tempo de convidarmos o Senhor para que o Senhor assuma o seu lugar em nossos corações. O lugar que é teu por direito. O trono. O centro. A posição mais importante. O Senhor é a boa notícia para nós. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Nós não vamos vender a nossa paz, a nossa alegria para a situação política ou de saúde pública, ou seja lá que situação seja. Não, não é isso que vai nos trazer paz nem alegria. É o Senhor é a boa notícia. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor pode dar alegria plena, só o Senhor pode nos livrar do medo da morte, só o Senhor, e o Senhor se fez presente, o Senhor veio ao nosso encontro. Essa salvação não é comprada, nós não precisamos fazer nada para merecer essa salvação, o Senhor a dá livremente. O Senhor apenas nos convida, que nós possamos ouvir a sua voz nessa noite, e ir ao teu encontro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Se você nessa noite, sente que você precisa dar um passo além, talvez se reconciliar com Deus, ou entregar o seu coração a Ele, talvez você nunca tenha feito essa oração, em voz alta, mas eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Se você está nos assistindo também, se você quiser fazer isso da sua casa, você não precisa estar aqui nesse lugar, o Senhor Jesus te encontra onde você está. Diga simplesmente: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou uma pessoa que precisa de salvação. E hoje, em nome de Jesus, eu quero me entregar a Ti. Reconhecer que Tu és Deus. Receber o Teu amor, o Teu presente da salvação. E ter uma nova vida daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, quero convidar você a fazer contato conosco.
Se você está assistindo aí pela internet, nós temos um WhatsApp 30 41 44 44. Você pode mandar, está aí na descrição. Você pode mandar uma mensagem para nós, para a gente acompanhar você. Se você está aqui também, nos procure, fale conosco, nós vamos ter muita alegria em encaminhar você para um pequeno grupo, em falar um pouco mais dessa nova vida em Cristo Jesus, mas não deixe passar a oportunidade de confirmar a entrega do teu coração a Jesus, amém? Aqueles pastores receberam uma notícia, e depois se tornaram promotores, anunciadores dessa notícia. Eles primeiro receberam, depois eles deram, descontaram as outras pessoas. Que nós possamos também ser assim. Nós que recebemos a notícia da salvação, agora vamos sair contando, vamos sair espalhando as boas novas. Olha, há esperança, há um nome que salva, há um nome que liberta, há um nome que cura, e este nome é o nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé aí onde você está. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, para este que é a boa notícia, a melhor notícia de todos os tempos. Jesus nasceu, Ele veio, Ele é Deus conosco, o seu Espírito está entre nós, tudo pode ser diferente, nós podemos ter alegria, nós podemos ter paz. Esta é a boa notícia, amém?